Continuo me questionando sobre a palavra retorno, já que não fui a lugar algum. Na verdade, moro a cerca de 45 minutos daqui. Então, sim, talvez as pessoas tenham parado de ligar. Ele já colocou o rosto em chamas, tentando imitar um deus do rock, e também enviou as cinzas do seu melhor amigo para o céu, através de um canhão construído sob medida. A vida de Johnny Depp não apenas flertou com o bizarro. Ela construiu uma mansão lá, serviu um copo de vinho tinto e colocou o delineador. Hora do quiz. Qual lendário escritor de rock teve seu arquivo assinado em sangue e comprado por Johnny Depp por $1.200.000? Deixe seu palpite nos comentários. Revelaremos a resposta mais tarde. Fique ligado para o império imobiliário mais selvagem deste lado de Versalhes e um iate de luxo batizado com o nome de seus filhos e ex-esposa. Mas, para realmente entender como um garoto quieto e obcecado por música se tornou o ícone mais imprevisível de Hollywood, precisamos voltar para onde os primeiros giros selvagens colocaram tudo em movimento. Vida inicial. Nos úmidos verões de 1970 no Kentucky e mais tarde na Flórida, a infância não era polida. Era crua, empoeirada e costurada com calças boca de sino, rádios transistorizados e sonhos de audácia no quintal. Para Johnny Depp, nascido em Owensboro em 1963, esses primeiros anos foram um estranho coquetel de caos e maravilha. Aos 7 anos, ele já havia experimentado sua primeira grande perda, a morte de seu avô Paul Paul, um fazendeiro de tabaco que ele adorava. Essa tristeza semeou nele algo silencioso e doloroso que ecoaria em cada personagem que ele interpretaria no futuro. Em 1978, os pais de Johnny se separaram. Aos 15 anos, o ambiente da casa em Miramar, Flórida, onde se estabeleceram após anos de mudanças inquietas, estava tenso. Sua mãe, Beth Sue, era conhecida por sua violência. O pai de Johnny desapareceu repentinamente, deixando-o encarregado de receber a pensão alimentícia e sendo o intermediário de uma família fragmentada. A música, presenteada a ele como uma guitarra de uma loja de penhores de sua mãe, se tornou seu refúgio. Depp era o garoto desajustado que se trancava no quarto para aprender riffs à luz de velas, reencenava cenas de guerra no quintal e cavou um túnel do seu quarto caso precisasse fugir. Ele mostrou o traseiro para um professor após ser humilhado em sala, e uma vez colocou o rosto em chamas ao tentar imitar Gene Simmons. De alguma forma, ele sobreviveu tanto às queimaduras quanto à suspensão. Mas não foi tudo desafio. Havia mentores, seu tio pregador que o ensinou a aprender a atenção de uma sala, e seu irmão mais velho Danny que o apresentou ao Kiss e Van Morrison. Essas influências moldaram suas duas obsessões, performance e rebelião. Mesmo assim, o garoto com as camisas de veludo e sapatos plataforma estava prestes a entrar em um novo holofote, um que nunca pediu, mas não pôde evitar. Carreira e sucesso. Johnny Depp não planejava ser ator. Ele só fez o teste porque Nicolas Cage disse que isso poderia ajudar a pagar o aluguel. Mesmo sem treinamento formal e com planos de continuar sendo músico, ele conseguiu um papel em A Nightmare on Elm Street. E assim ele estava dentro da máquina. Então veio 21 Jump Street. De repente, o garoto estranho com a guitarra da loja de penhores no túnel secreto virou um galã adolescente na televisão nacional. Mas Depp odiava isso, a fama parecia vazia. Ele destruiu seu trailer, tentou ser demitido e mais tarde chamou todo o assunto de fascista. Esse mesmo instinto de forasteiro da infância, querendo correr, quebrar o molde, estava de volta com toda a força. Em Edward Mãos de Tesoura, ele finalmente se libertou sem precisar atuar como outra pessoa. Ele era outra pessoa. Aquele papel encharcado de tristeza e silêncio ecoou o menino que cresceu desviando do caos em casa. Isso marcou o início de uma longa e peculiar parceria com Tim Burton, construída em uma visão compartilhada, humor de desajustado e ressonância emocional. A partir daí, ele assumiu riscos que poucos protagonistas ousariam. Ele morou no porão de Hunter S. Thompson para se preparar para Medo e Delírio em Las Vegas,
depois financiou uma explosão de canhão de 3 milhões para espalhar as cinzas de Thompson após sua morte. Quando a Disney duvidou de sua interpretação excêntrica de Jack Sparrow, Depp se manteve firme, desenvolvendo o personagem em uma sauna, inspirando-se em Keith Richards e na obsessão de sua filha por desenhos animados. Nem todos os sets eram mágicos. Durante as filmagens de Blow, um coestrela o acusou de abuso verbal, e mais tarde, sua vida pessoal se espalharia para tribunais e manchetes. Apesar de tudo, Depp insistiu. Eu aprendi mais sobre mim mesmo nessa estrada estranha do que jamais teria em uma suave. Ainda assim, por trás de cada terno escuro e papel excêntrico havia um homem construindo um mundo ainda mais estranho fora das telas. Um de arte, excesso, fuga e liberação emocional. Vamos explorar as percepções de estilo de vida do Sr. Depp. Arte como terapia, tela, som e solidão. Para Johnny Depp, a câmera era apenas mais uma forma de expressar o turbilhão interior, não sendo o objetivo final. Muito antes da fama, ele se trancava em seu quarto com uma guitarra de penhora para sobreviver ao barulho de um lar violento. Esse instinto ainda o impulsiona, só que de formas diferentes. Em 2023, Depp lançou um autorretrato intitulado 5, capturando o impacto emocional de seu 5º ano, navegando por tempestades legais e pessoais. Suas pinturas de amigos falecidos como Heath Ledger e Bob Marley não são apenas arte em tributo. Elas são luto em tela. A música sempre foi um refúgio para mim. Desde sua primeira banda, The Kids, até se apresentar com Jeff Beck no Hollywood Vampires, a música permaneceu como a versão mais autêntica de si mesmo. Após perder Beck em 2023, Depp subiu ao palco em seu concerto de homenagem, visivelmente emocionado, provando novamente que, para ele, a dor e a arte estão entrelaçadas. Demônios e desintoxicação vivendo no limite. Depp nunca fugiu de suas sombras. Desde o uso de substâncias aos 11 anos, até despejar vodka ao amanhecer para escrever através das lágrimas, ele sempre foi brutalmente honesto sobre seus mecanismos de enfrentamento. Mas quando seu mundo começou a desmoronar sob processos judiciais, manchetes e sustos de saúde, algo mudou. Ele perdeu quase 50 quilos, não por vaidade, mas por sanidade. Não era apenas sobre o peso, era sobre me sentir bem na minha pele novamente, ele disse. Essa transformação, física e emocional, integrou seu discreto retorno. A ilha, o jato e a equipe de 40 homens. Se seus filmes são surreais, o estilo de vida de Depp pode ser ainda mais estranho. Como mencionado anteriormente, ele gastou cerca de $200 mil por mês em um jato particular e já empregou uma equipe de 40 pessoas que incluía chefes particulares, segurança e gerentes de casa. No centro de tudo, uma ilha particular de 45 acres nas Bahamas que ele chama de seu santuário. É onde ele se desintoxicou após capítulos turbulentos e até realizou seu casamento em 2015, mas falaremos mais sobre isso adiante. O pirata nunca encerrou o expediente. O visual de Johnny não é uma fantasia. Os lenços, as joias empilhadas, o delineador. Tudo compõe uma colagem viva. Seu guarda-roupa não é selecionado, mas coletado. Ele já apareceu em uma reunião formal vestido com trajes quase piratas, enrolando seus próprios cigarros e exibindo camadas de couro e seda. Seu estilo reflete um homem que não liga para o glamour de Hollywood. Em vez disso, ele constrói sua identidade como seus personagens, camada emocional por camada emocional. Comida confortável e vinho de alto preço para todos os seus gostos extravagantes. Às vezes voltam ao simples, ele é um cara de frango frito e comida mexicana, refeições nostálgicas que o lembram de suas raízes do sul, mas quando ele vai grande. Uma conta de vinho supostamente totalizou cerca de 290 mil. Essa mistura de conforto e opulência espelha sua personalidade emocionalmente faminta, sempre perseguindo algo apenas fora de alcance. Filantropia enraizada na dor. Após sua filha, 2007, Depp se tornou um grande apoiador dos hospitais infantis,
doando milhões, frequentemente de forma discreta. Os lucros de sua arte foram para instituições de caridade e de saúde mental, revelando que por trás da imagem excêntrica existe um homem que sabe como é o sofrimento e quer aliviá-lo para os outros. Mesmo durante batalhas legais, Depp contribuiu para um single de caridade com a lenda olímpica Fatima Whitbread, para apoiar crianças em cuidados. O público raramente vê esse lado, mas para ele, a lealdade se manifesta através de ações discretas. Controvérsias, comédia e as peculiaridades do dia a dia. Ele uma vez escreveu um acordo de $1.200.000 em sangue para comprar o arquivo do escritor de rock Nick Tosches, como mencionado anteriormente, e lançou as cinzas de Hunter S. Thompson de um canhão de 46 metros que ele mesmo financiou. Em um momento caprichoso, ele até voou de helicóptero para uma loja de antiguidades no Reino Unido apenas para comprar guitarras. Essas não são manobras, são expressões. Depp não vive pela metade. Seja amor, luto ou impulso, ele sente tudo intensamente. Apesar de todo o caos e cor, o mundo de Johnny só ganha vida de fato com as pessoas nele. Mulheres, crianças, almas gêmeas e tempestades que o moldaram. Relacionamentos e conexões. O amor por Johnny Depp sempre ardeu intensamente, às vezes até demais. Sua primeira esposa, a maquiadora Lori Ann Ellison, ajudou a lançar sua carreira de ator ao apresentá-lo a Nicolas Cage. Mesmo após a separação, ela continuou sendo uma apoiadora vocal, especialmente durante seus anos mais turbulentos. Então veio o romance selvagem com Winona Ryder. Foi apaixonado, poético e quase mítico. Depp tatuou Winona para sempre em seu braço, apenas para depois modificá-la para Wino para sempre, após o término deles, um momento que agora lê-se entre tragédia e comédia autoconsciente. Depois veio seu namoro turbulento de 4 anos com Kate Moss, marcado por quartos de hotel destruídos e dramas públicos. Mas Moss, como Ryder, defendeu-o décadas depois. Vanessa Paradis era singular. Seu relacionamento de 14 anos deu a Depp 2 filhos, Lily Rose e Jack, e ofereceu um raro senso de vida familiar estável. Quando sua filha quase morreu de E. coli, Depp nunca saiu do lado de sua cama no hospital. Ele mais tarde chamou aquele período de o momento mais difícil da minha vida, e a paternidade de uma verdadeira base. Então veio Amber Heard. O que iniciou com paixão se tornou um dos términos de celebridades mais expostos e sofridos da história recente. O julgamento de difamação de Depp e Heard se tornou um circo midiático, mas ele afirmou ter ganhado um autoconhecimento mais profundo. Compre a passagem e viagem, citou Hunter S. Thompson. Nos bastidores, as amizades de Depp foram tão intensas quanto. Jeff Beck, seu parceiro musical e amigo próximo, foi alguém que ele lamentou profundamente. Sua lealdade é feroz e primal. Uma vez declarou: se alguém machucasse as pessoas que eu amo, eu as comeria. Apesar de todo o amor, desgosto, amizades e desentendimentos, talvez a relação mais volátil dele tenha sido com o dinheiro. E o que acontece quando você dá a um poeta uma fortuna de 650 milhões? Renda e patrimônio líquido. Estima-se que em 2025, o patrimônio líquido de Johnny Depp seja de 150 milhões de dólares. Isso indica uma queda expressiva de seu patrimônio líquido máximo de mais de 400 milhões de dólares, sobretudo por gastos excessivos e disputas judiciais onerosas. Depp obteve ganhos significativos durante sua carreira. Ele supostamente ganhou 55 milhões de dólares apenas pelo primeiro filme Piratas do Caribe, acumulando mais de 300 milhões de dólares com a franquia no total. Seu contrato de endosso com a linha de fragrâncias Sauvage da Dior continua a ser lucrativo, trazendo uma estimativa de 10 a 20 milhões anualmente. Porém, sua trajetória financeira teve obstáculos. Entre 2013 e 2016, Depp teria ganho 650 milhões, mas grande parte disso foi gasto devido ao seu estilo de vida luxuoso, que incluía um gasto mensal de 2 milhões de dólares em despesas como a manutenção de 14 residências e um jato particular.
Disputas legais, incluindo um acordo de divórcio de 7 milhões com Amber Heard, impactaram ainda mais suas finanças. E sim, como mencionado na introdução, a resposta para a nossa pergunta do quiz é o lendário escritor de rock Nick Tosh, cujo arquivo Johnny Depp concordou em comprar por $1.2 milhão com um contrato assinado com seu próprio sangue. No entanto, entender a história financeira de Johnny não é completa sem entrar nas propriedades surreais, sentimentais e às vezes simbólicas que ele chamou de lar. Imóveis. A carteira de imóveis de Johnny Depp é menos como uma lista de endereços e mais como um rastro de migalhas de sua vida emocional. Cada propriedade, luxuosa ou modesta, parece representar uma versão diferente de Johnny tentando escapar, criar ou proteger algo. Pegue sua ilha privada de 45 acres nas Bahamas, Little Halls Pond Cay, comprada em 2004 por $3.600.000. É um refúgio isolado que ele uma vez chamou de o lugar mais puro e bonito. Ele já viu, tornou-se um refúgio durante tempos turbulentos e até mesmo sediou seu casamento de 2015, embora esse capítulo, como sabemos, não tenha terminado bem. Em Somerset, Inglaterra, Depp agora tem uma vida bem mais serena. A propriedade de 13 milhões de libras possui jardins murados, charme antigo e amplo espaço para pintar, escrever e se afastar do barulho. Eu posso apenas ser eu e isso é bom, ele disse a um repórter. Amigos dizem que esta propriedade marca um capítulo mais limpo para Depp, um definido pela solidão, arte e longas caminhadas ao invés de manchetes. Há também o complexo de Hollywood Hills, 5 casas vizinhas adquiridas para formar uma fortaleza privada. Dizem que ele considerou construir túneis subterrâneos para se mover entre elas. Clássico Depp. E então, tem a vila francesa que ele comprou com Vanessa Paradis durante o relacionamento deles. Uma propriedade de 37 acres com adegas, casas para hóspedes e um parque de skate. Foi listada várias vezes, mas nunca parece sair completamente de sua órbita. Depois tem a sentimental fazenda de cavalos no Kentucky, que ele uma vez presenteou sua mãe, e os apartamentos no centro de Los Angeles que ele possuía durante seu casamento com Heard. No entanto, para um homem cujas casas abrangem ilhas, castelos e chateaus, você pode apostar que sua viagem para chegar lá nunca foi chata e sua garagem conta sua própria história excêntrica. 5 veículos e carros. Quando se trata de veículos, a coleção de Johnny Depp é mais do que potência e cromo, é um museu móvel de seus gostos, contradições e personagens. 5 amos, começar com os carros. Depp possui um Rolls-Royce Wraith, uma Ferrari 488 Spider e um clássico Porsche 911 Carrera AS, veículos que gritam luxo, mas sussurram individualidade. Ele também foi visto em veículos mais modestos, como um Cadillac Escalade e um Mercedes-Benz Classe 5, ambos provavelmente modificados para conforto, privacidade e talvez para transportar suas guitarras ou seu séquito. Porém, as reais joias da coroa são suas motos. A Harley Davidson, de 1955, que ele pilotou em Cry Baby, essa reapareceu em leilão, quase intocada. Ele também possui uma moto Chopper personalizada, com detalhes em ouro de Arlen Ness, supostamente encomendada após as filmagens de Piratas do Caribe. Não surpreende que o garoto que já cavou um túnel para fugir agora pilote máquinas que parecem feitas para fugas de cinema. Depois tem o jato Gulfstream, $200 mil por mês para mantê-lo no ar. Apesar do colapso financeiro, Depp se recusou a desistir dele. Não era sobre status, mas sobre liberdade de desaparecer do seu jeito. Era, de muitas maneiras, seu portal privado para fora do caos. E não vamos esquecer do iate, 156 pés de homenagem flutuante, originalmente chamado de Vajoliroja, em homenagem a Vanessa, Johnny, Lily Rose e Jack. Mais tarde, renomeado para Amphitrite após seu casamento com Amber Heard, ele foi eventualmente vendido para Geoff K. Rowling. Ainda assim, é lembrado como um navio não apenas para viagens oceânicas, mas para capítulos pessoais. Em uma de suas jogadas mais charmosas, Depp uma vez voou de helicóptero para uma loja de antiguidades inglesa apenas para comprar guitarras.
O dono da loja nem acreditou que era ele. Mas esse é o Johnny, sempre imprevisível. Parte roqueiro, parte folclore. Apesar dos motores rugindo e entradas cinematográficas, a verdadeira história reside em onde ele está hoje e como silenciosamente escreve seu próximo ato. Estilo de vida atual. Após anos de julgamentos, tanto em tribunal quanto internamente, Johnny Depp encontrou algo que se assemelha à paz, vivendo entre sua propriedade em Somerset e o tempo no exterior. Ele está focado em arte, música e reinvenção silenciosa. Ele recebeu uma ovação de pé em Cannes por Jean du Barry, um lembrete de que, enquanto a indústria pode ter pausado, ele nunca realmente saiu. Eu não fui a lugar nenhum, disse ele suavemente desafiador. Ele também está dirigindo novamente, com Modi, uma cinebiografia sobre o pintor italiano Amadeo Modigliani, apoiada por Al Pacino. Depp se vê em Modi, incompreendido, volátil, desafiador, e ele está retornando para a tela em Daydrinker e assumindo um papel ironicamente sombrio como Satanás na próxima comédia bíblica de Terry Gilliam. Privadamente, ele supostamente está em um relacionamento com a maquiadora russa Yulia Vlasova, vivendo uma vida mais tranquila e deliberada. Há menos espetáculo agora, mais pintura, mais música. E talvez, pela primeira vez, mais autocontrole. Ele ainda é um homem que uma vez assinou um acordo em sangue e lançou cinzas de um canhão. Mas agora o fogo queima mais devagar, mais intencionalmente, mais como um homem que fez a viagem, aprendeu o custo e finalmente está escolhendo seu próprio ritmo. O que mais te surpreendeu na vida de Johnny Depp? Comente, curta e inscreva-se para mais histórias reais de Hollywood. Se essa história te intrigou, confira nosso próximo vídeo na tela.